Se você estiver diante de alguém que está prestes a morrer e a pessoa não foi batizada, de repente ela, desesperada, pede o batismo, o que você vai fazer? Será que dá tempo de chamar um padre, um diácono ou um bispo, que são os ministros ordinários do batismo? Será que a gente vai ter tempo para isso, dependendo da situação? Nós não sabemos. Ora, a igreja, justamente pensando nos fiéis, estabelece nas suas regras, nas suas leis, uma maneira específica de ser batizado para que o batismo aconteça de maneira lícita para essas pessoas que estão em perigo de morte. Qualquer pessoa, inclusive você que está me assistindo, deve saber disso. Porque você, obviamente, sabe que da maneira comum, da maneira ordinária, o batismo deve acontecer de acordo com uma preparação específica. Quando é criança, por os pais e os padrinhos, que vão responder por aquela criança que vai receber o batismo. E quando é adulto, o próprio adulto recebe a formação adequada e ele mesmo vai expressar o desejo do batismo após ouvir o anúncio do Evangelho, entender quem é nosso Senhor Jesus Cristo e que o batismo pode fazer por nós. É óbvio que o batismo é fundamental para a salvação de todos nós. O batismo é necessário para a salvação. No batismo, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós somos configurados a Cristo. Nós recebemos graças extraordinárias, as virtudes teologais, os dons do Espírito Santo, enfim. O batismo é uma riqueza maravilhosa. É o sacramento primeiro da iniciação cristã, obviamente, e todos nós precisamos ser batizados. Agora, há pessoas que não entenderam isso durante a sua vida, ou não deram a devida importância para isso. E de repente, no leito de morte, ouviram falar um pouco de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? De alguma forma receberam parcialmente a mensagem do Evangelho, e aquilo é o suficiente para a pessoa pedir o batismo. Olha, eu gostaria de ser batizado, eu não gostaria de morrer sem ser batizado. Então, se houver perigo de morte, seja diante de um acidente, ou seja de alguém que está no leito de morte e não tem condição de buscar um ministro da igreja, um padre, um diácono ou um bispo, qualquer cristão pode batizar a pessoa. Qualquer cristão. Olha, para falar a verdade, não precisa ser nem cristão para batizar a pessoa. Qualquer pessoa que faz o que a igreja faria naquele momento. Mesmo se a pessoa que vai fazer esse batismo não seja cristão. O que é preciso fazer? Precisa ter água, porque o batismo precisa ter água. E nem precisa ser água benta. Se naquela ocasião você não tiver água benta, não tem problema. Qualquer água. Você vai pegar a sua água, você vai dizer para aquela pessoa o nome dela e vai dizer: fulano, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, que é a fórmula mínima do batismo. É óbvio que o batismo tem outros ritos complementares, tem a bênção com santos óleos e tudo mais, mas esse mínimo, água, o desejo da pessoa ser batizada, e qualquer pessoa, lembre-se, qualquer pessoa, você pode fazer isso. Você vai jogar água sobre a cabeça da pessoa, mesmo que seja uma pequena quantidade de água, não precisa ser uma quantidade muito grande. Mas, ao jogar água, você diz com toda a sua fé: eu te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Esse é o batismo de emergência. É o batismo que não dá tempo de ser de outro jeito. O Código de Direito Canônico, especialmente a partir do cano 849, trata das questões do batismo. E lá ele vai dizer, vai orientar, de acordo com as leis da igreja, como deve acontecer o sacramento do batismo. Por exemplo, para que um batizado seja válido, né, existem regras específicas para os padrinhos, existem regras específicas para o rito, regras específicas para esses ministros, que são os ministros ordenados e tudo mais. E existe essa exceção, esse batismo de emergência para quando o fiel está em perigo de morte. E olha só, o Código de Direito Canônico, no cânon 869, no cânon 869 do Código Canônico, ele diz uma coisa muito interessante. Havendo dúvida se alguém foi batizado, ou se o batismo foi conferido validamente, né, é possível que o batismo também seja conferido sob condição. A gente não sabe se aquela pessoa já foi batizada. A gente não tem certeza. De repente, a gente acha que foi batizado, mas a gente não tem certeza. A pessoa vai morrer sem o batismo, na dúvida? Então, obviamente, depois de ser bem examinado, né,
pela igreja, pelo pároco, ele pode optar por fazer o batismo sobre condição, que é justamente, ele faz o rito normal do batismo. E se aquela pessoa um dia foi batizada, desconsidera esse batismo, esse novo que está sendo feito agora. Mas, se a pessoa nunca foi batizada, esse obviamente será válido, porque não é possível batizar uma pessoa 2 vezes. Então, sob condição, esse batismo acontece para que aquela pessoa não fique sem o sacramento do batismo, que é fundamental para a nossa salvação, tá certo? E também, os cânons seguintes, entre em todos os detalhes relacionados às outras exceções, ao cuidado dos padrinhos, como eu disse, vale a pena você buscar esse texto do Código de Direito Canônico e ler a partir do cânon 849, que é muito interessante. Então, agora você já sabe, se você de repente se deparar com essa situação de alguém que está na sua frente, que você não sabe, né? Você não sabe se a pessoa foi batizada e ela manifesta o desejo do batismo e há um perigo real de morte, qualquer pessoa pode batizar. Você mesmo pode fazer isso. Lembrando, dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, obviamente, usando a água para poder batizá-la. E para encerrar, numa condição normal, é obviamente que o responsável pela criança, né, os pais, ou pelo menos um dos pais, ou ainda o responsável legal pela criança, que ele dê o consentimento e peça para a igreja esse batismo. Né? É preciso do consentimento dos pais para manifestar o desejo para que aquela criança seja batizada. E se a pessoa for adulta, ela mesma vai manifestar esse desejo. Porém, o Código de Direito Canônico também diz que se houver perigo de morte por uma criança, e essa manifestação clara dos pais, esse pedido claro dos pais para que batize aquela criança, ele não aconteceu, ele não estiver claro, em função do perigo de morte, e para aquela criança, de repente, não venha a falecer sem o batismo, é possível batizá-la, mesmo que esse consentimento dos pais não esteja claro. Tá certo? Então, em situações normais, obviamente, esse consentimento vai estar claro diante do processo que é feito ali nas paróquias, da organização do batismo, e esse pedido dos pais, ou pelo menos por um dos pais, vai ser feito, olha, eu gostaria de batizar meu filho. Agora, em perigo de morte, diante daquela criança, que não tem como expressar isso, o desejo, e não está tão claro assim se os pais gostariam de batizá-las, e em caso de exceção e emergência, tá claro, gente? Em caso de exceção e emergência, porque há um perigo de morte, aquela criança pode ser batizada, mesmo que esse consentimento não esteja claro. Esse é o batismo de emergência. Leia os documentos oficiais da igreja, o Catecismo da Igreja Católica que diz sobre isso, sobre o batismo, especialmente o Código de Direito Canônico, a partir do cânon 849, para que você entenda de maneira profunda o que a igreja ensina sobre essa beleza que é o sacramento do batismo, tá certo? Curta esse vídeo, compartilha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para você ficar sempre por dentro de mais novidades que eu vou trazer aqui sempre, falando sobre um aspecto da doutrina católica, sobre as belezas do catolicismo. Até a próxima.